Olá pessoal, hoje nós começamos a nossa 12ª parte da nossa aula, nessa inovação, né? Nesse momento de pandemia, onde tivemos que reinventar. E reinvenção sempre é bom, e são desafios para ser vencidos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse período de pandemia. O nosso livro-texto ele é bastante amplo. O Libani Moraes constrói um pensamento interessante sobre uma introdução, sobre um panorama da teologia. Como já disse para vocês em outras aulas, essa disciplina é muito importante porque ela vai colocar você dentro de um ambiente das disciplinas que serão estudadas durante todo o curso, durante toda a graduação. É lógico que alguns colegas estão fazendo o primeiro período agora, entraram no segundo e foram até o último período, e agora voltou para fazer, para concluir o curso fazendo o primeiro período. Mas a disciplina ela faz com que você se situe em todas as disciplinas. Então, você verifica que nós tivemos o que é teologia, a construção dela durante os séculos, e agora estamos nesse finalzinho do nosso livro-texto, estudando o panorama de cada situação. Estudamos as temáticas, dentro das temáticas falamos sobre a teologia bíblica, e agora nós temos uma novidade na teologia. Nós temos as teologias, né, da teologia, que é a teologia da libertação, teologia feminista, teologia ecumênica, né, a teologia das religiões. Então nós começamos a ampliar o conhecimento quanto à teologia. Essa compreensão de teologia, essas teologias, é justamente analisar Deus numa outra percepção, numa outra concepção, numa outra visão. E hoje, no nosso 7º capítulo, né, o penúltimo capítulo do livro, nós temos um capítulo curto, e ele vai falar sobre os paradigmas na história da teologia. Isso é muito interessante, porque a teologia ela vem sendo construída. Nós vamos analisar lá com os pais da igreja, com os padres da igreja, né? Os pais apostólicos, os padres da igreja. Você vai verificar que eles construíram uma teologia dentro de um ambiente onde não se conhecia um Deus trino, né? O monoteísmo imperava dentro daquela cultura judaica. E agora explicar que existe um Deus em 3 pessoas. Então, os teólogos, né, os pais da igreja, os padres da igreja, como queiram, eles vão construir esse pensamento. Então, você verifica que nós tivemos uma base bastante sólida e para chegar aonde estamos hoje, aonde vamos discutir os paradigmas na história da teologia, ou seja, paradigmas que vêm a ser paradigmas, né? De acordo com o dicionário, ele indica ser uma palavra de origem grega. Paradigma significa modelo ou padrão. Então, a teologia cristã, apesar de nós protestantes e mais ainda nós pentecostais temos problema com a palavra tradição, né? Temos urticária com a palavra tradição, mas na realidade toda a história cristã, toda a história judaico-cristã, ela é formada, ela é construída, ela é fundamentada em cima de tradições. Por exemplo, o Novo Testamento, ele só foi canonizado no 4º século. Até o 4º século, o Novo Testamento, ele era livros, ou melhor, epístolas e também livros, em que os apóstolos escreveram, no caso, Mateus, Marcos e João, escreveram os 4 evangelhos, excetuando ali Lucas e possivelmente o Marcos, o primeiro a ser escrito, e dentro da tradição Pedro que ditou para ele escrever, Mateus e João que escreveu. João escreve o seu evangelho com a influência do apóstolo Paulo, né? Com as novas pesquisas nós compreendemos uma influência paulina no evangelho de João. O que acontece? Depois temos as epístolas paulinas, que foram os primeiros escritos, né, do Novo Testamento, são as epístolas paulinas. Existe uma divergência entre Tiago e a primeira epístola aos Tessalonicenses, mas a tradição aceita a Tessalonicense, porque Tiago tem algumas questões
lá atrás, antes das epístolas de Paulo, lá do concílio de Jerusalém. Então, por causa disso, possivelmente ela tenha sido escrito antes, sido a primeira epístola a ser escrita, né? E aí depois nós temos o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Bom, eles são escritos em pouco mais de meio século, né? Se nós tomarmos como base a primeira epístola de Tessalonicense e o último a ser escrito de Apocalipse, em 98, 99, e Tessalonicenses 51, então nós temos um período aí de um pouco mais de 48 anos, né? Quase 50 anos, esses 27 livros foram escritos, mas eles são canonizados somente no quarto século, quando os bispos da igreja se reúnem e canonizam os 27 livros, hoje chamado de Novo Testamento ou Neotestamentário. Quando Paulo escreve a sua epístola de Timóteo, ele vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. Quando ele usa a expressão toda a escritura é divinamente inspirada, ele não está incluindo o Novo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento estava sendo construído. E aí Paulo está referindo-se ao Antigo Testamento. Então, só para ter uma ideia, então a caminhada da igreja cristã, o cristianismo, ele é fundamentado em cima de tradições. E nós, pentecostais, temos urticária com essa expressão de tradições. Então, dentro do significa o paradigma é justamente modelo ou padrão construído da fé cristã em cima de tradições. E aí você pergunta, o que pode ser tradições, professor? São coisas que você vai construindo e vai testando. E aquilo que dá certo, então, torna-se uma regra para você. A sua família, por exemplo, tem tradições, né? Uma família, quando se junta com uma pessoa, os chineses, os japoneses, têm tradições, né, milenares. Então eles têm dificuldade de ter um casamento com um ocidental. Pode até acontecer um casamento, mas há uma dificuldade. O oriental vai ter que abrir mão de uma porção de coisas por causa das suas tradições. Tá? Os árabes, as tradições, né, bastante fechada. Então uma mulher que se propõe a casar com um árabe, né, ela teria muita dificuldade, porque a tradição árabe ela é muito forte. O homem uma figura forte na família, né? É decisão, né, de que na viva a decisão do homem. Então uma mulher ocidental tem dificuldade de casar com um árabe por conta dessas questões, por causa de tradições. Então as tradições elas são construídas e as tradições construídas por quê? Porque foi testado várias vezes. Então aquela que deu certo, então fica como uma regra, fica como um modelo, como um padrão. Tá? Eu, por exemplo, sou de uma família patriarcal, então, cheia de tradições, né? Por mais que eu casei com uma mulher, uma jovem do Rio de Janeiro, né? Que tem assim uma cabeça mais arejada, mais liberal, enfim, umas questões. Eu sou de uma família da roça e patriarcal. Então, muitas coisas foram construídas. Minha esposa teve paciência para me compreender, por causa da minha formatação. Então definindo paradigma significa, então, modelo ou padrão. Mas, de acordo com Thomas Kuhn, paradigma significa conjunto de regras e regulamento explícito e não explícito, que fazem duas coisas, estabelecem limite e fronteira e dizem como devemos nos comportar dentro desse limite de forma a sermos bem-sucedidos. Então, para Thomas Kuhn, significa que é um conjunto de regras regulamentados, né, de regulamentos, explícito, né, aberto, né, e não tão explícito. E esses dois eles fazem duas coisas: estabelece limite e, como se fosse uma bússola, diz para nós como devemos nos comportar dentro desse limite de forma a sermos bem-sucedidos. Então, a paradigma, como regra, como norma, dentro de uma tradição, ele vai dizer como nós devemos comportar de acordo com Thomas Kuhn. Então,
A partir desse conceito de paradigmas, compreendemos então que os teólogos, em dado momento, eles partilham uma constelação de regras. Então, os teólogos acabam dividindo entre si N regras, regras, esquemas, estilos de formular teologia, porque ela é abrangente. A teologia é a mãe de todas as ciências. Hoje, por enquanto, é só. Até a próxima aula.